Crônicas do Amanhecer de 16 de janeiro de 2023. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Fome atinge quase 830 milhões em todo o mundo. A fome continua crescendo no mundo, e especialistas classificam o problema como sombrio. É o que diz um relatório do Índice Global da Fome, IGF, de autoria da organização não governamental alemã Welthungerhilfe, Ajuda Mundial para a Fome, divulgado na quinta-feira, 13/10. O estudo indica que o número de famintos aumentou de 811 milhões para 828 milhões entre 2021 e 2022. E a tendência é crescer ainda mais, em consequência de crises recentes e atuais, como a pandemia de coronavírus, a guerra na Ucrânia e as mudanças climáticas, além de problemas estruturais. A guerra na Ucrânia continua a aumentar os preços globais dos alimentos, da energia e dos fertilizantes, e seguirá elevando a fome em 2023 e nos próximos anos. Crises geram problemas estruturais para a fome, como pobreza, desigualdade, má governança, infraestrutura ruim, além de baixa produtividade agrícola, diz a ONG em seu site. Para o levantamento de 2022, a Welthungerhilfe avaliou 136 países, sendo 121 deles com dados completos para as análises com base em 4 categorias: subnutrição, mortalidade infantil, perda de peso infantil e atraso de crescimento infantil, relacionado à altura. De um total de 828 milhões que sofrem com a fome, pelo menos 193 milhões enfrentam fome severa. Em 35 países, a situação da fome foi classificada como grave. Em 9, como muito grave. Fome aumenta também no Brasil. Na avaliação deste ano, o Brasil figura na 20ª posição, notando que países da Europa Ocidental e outros desenvolvidos como Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão não estão incluídos no ranking. Segundo o estudo, o Brasil apresenta uma situação de baixa gravidade em relação à fome, ao menos em comparação com os países avaliados, junto com vizinhos sul-americanos, como Uruguai, Argentina, Chile, Paraguai, Peru e Colômbia. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec inclui da fome na categoria de flagelo destruidor, conforme a questão 741. Dado é ao homem conjurar os flagelos que o afligem. Em parte, não, porém, como geralmente o entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que adquire conhecimentos e experiência, ele os vai podendo conjurar, isto é, prevenir, se lhe souber pesquisar as causas. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns há de caráter geral, que estão nos decretos da providência e dos quais cada indivíduo recebe, mais ou menos, o contragolpe. A esses nada pode o homem opor, a não ser sua submissão à vontade de Deus. Esses mesmos males, entretanto, ele muitas vezes os agrava pela sua negligência. Na primeira linha dos flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, devem ser colocadas a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais às produções da terra. Não tem, porém, o homem encontrado na ciência, nas obras de engenharia, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, meios de impedir, ou, quando menos, de atenuar muitos desastres. Certas regiões, outrora assoladas por terríveis flagelos, não estão hoje preservadas deles. Que não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar-se de todos os recursos da sua inteligência, e quando aos cuidados da sua conservação pessoal souber aliar o sentimento de verdadeira caridade para com os seus semelhantes.
Em seu comentário à questão 685 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre a pobreza e a fome que são consequência da falta de trabalho. Comentário de Kardec: não basta dizer ao homem que ele deve trabalhar, é necessário também que o que vive do seu trabalho encontre ocupação, e isso nem sempre acontece. Quando a falta de trabalho se generaliza, toma as proporções de um flagelo, como a escassez. A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo, mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, sofrerá sempre intermitências e durante essas fases o trabalhador tem necessidade de viver. Há um elemento que não se ponderou bastante, e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a moral, e nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar os caracteres, aquela que cria os hábitos, porque educação é conjunto de hábitos adquiridos. Quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, sem princípios, sem freios, entregues aos próprios instintos, deve-se admirar das consequências desastrosas desse fato. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem seguirá no mundo os hábitos de ordem e previdência para si mesmo e para os seus, de respeito pelo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar de maneira menos penosa os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que somente uma educação bem compreendida pode curar. Nisso está o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Esta foi a crônica do amanhecer de 16 de janeiro de 2023.